Bom, pessoal. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado pela participação de vocês aqui, para vocês que chegaram no horário. Qual que é o nosso objetivo aqui hoje? É falar um pouco sobre o cenário macroeconômico, falar sobre investimentos no novo cenário, falar sobre finanças no geral, investimentos e como ficam os investimentos e o nosso patrimônio para os próximos anos, 2, 4, 10 anos. Eu tenho recebido algumas perguntas e eu confesso para vocês que algumas perguntas assim demonstram até um certo pânico com algumas pessoas assim que talvez menos informadas e tal, mas então eu resolvi fazer essa reunião para a gente tirar dúvidas sobre investimentos, sobre finanças pessoais, sobre o que pode acontecer. Ah, vai ter confisco do meu dinheiro em janeiro, sabe? Coisas desse tipo. Então, eu quero desmistificar essas coisas, falar da preocupação que a gente está mesmo sobre os investimentos, sobre o nosso patrimônio e como mitigar isso, né? A melhor forma de você mitigar para você escapar de alguns problemas que podem acontecer nos próximos anos e você ter o seu patrimônio reduzido. Tá? Antes disso, eu estou vendo que a maioria de vocês já me conhece, a maioria já são meus alunos, né? Ou são meus alunos, ou já foram meus alunos em algum momento aí, então eu agradeço assim, eu agradeço por vocês estarem sempre em contato, sempre ali curtindo as lives, participando, né, no Instagram, dando aquela ajuda que é fundamental, indicando outros clientes. Hoje eu faço muito pouca propaganda, então a maioria dos meus clientes hoje vem das indicações. Então, eu agradeço muito vocês que estão todos aqui sempre empenhados em me ajudar e sempre buscando novas informações sobre os investimentos. Deixa eu só aqui. Coloquei aqui no mute, mas daqui a pouco, quando vocês quiserem fazer pergunta, pode abrir o microfone, só para não ficar fazendo alguns sons aí que aparecem aí perto de vocês. Então, o objetivo é esse, é a gente conversar sobre investimentos, desmistificar, falar dos problemas que podem acontecer muitos problemas, e como se proteger. Eu vou passar alguns slides, depois eu vou mandar esse material no grupo para vocês baixarem, vou mandar assim, algumas indicações, o que vocês podem fazer de melhor com os investimentos agora e como vocês podem prevenir algumas coisas ruins que podem acontecer no futuro. Tá? Para quem está fazendo mentoria comigo nesse momento, o que a gente vinha falando agora, nesse período agora? Que a gente está num momento no Brasil de taxa de juros muito elevada, a gente saiu de um juros de 2% no começo do ano que vem para 13,75 agora, tá? Antes disso, uma coisa importante, para quem não me conhece, tá? Por que eu falo de finanças? Eu trabalho no mercado financeiro aí profissionalmente há 20 anos e há 30 anos eu faço investimentos para mim. Comecei a trabalhar em fundos de pensão aos 16 anos, aos 18 anos comecei a fazer investimentos, então tem 30 anos que eu faço investimento para mim, então e os investimentos começaram a dar certo na minha vida muito cedo, e eu me interessei por isso e fiz toda a minha formação e caminhei o meu a minha formação para trabalhar no mercado financeiro. Então, fui analista de investimento de grandes fundos, fui especialista em risco no fundo de pensão da Caixa Econômica, que na época tinha mais de 60 bilhões de patrimônio, fui analista de investimentos da Fundação do Banco Central, aqui em Brasília, fui gerente de investimentos de um fundo de pensão do Banco de Brasília, com mais de 2 bilhões de reais de patrimônio. Então, eu profissionalmente trabalhei com análise, gestão de risco, de investimentos no Brasil, então eu fui obrigado a aprender tudo sobre investimento, fiz pós-graduação no mercado financeiro na FGV, pós-graduação em matemática na Universidade de Brasília, entrei no mestrado de economia 2 vezes, mas aí já era demais, eu vi que não era para mim a vida acadêmica. Então, para vocês terem, assim, só para vocês saberem que eu estou falando sobre investimentos por conta de uma longa e vasta experiência trabalhando profissionalmente, fazendo análise, gestão de risco, aprovando investimentos, fazendo fluxos de investimentos para curto, médio e longo prazo. Quando eu falo longo prazo, né, em fundo de pensão há 40 anos. Então, eu me especializei nisso, gosto de falar sobre isso e, como eu sempre trabalhei em finanças, os meus amigos, desde a época da faculdade, me perguntavam onde investir, como gerenciar o dinheiro, que ações comprar, e isso me deu a ideia de começar a fazer consultoria personalizada para a pessoa física, para ajudar as pessoas a entender um pouco mais o mercado financeiro, porque eu vejo os bancos, as corretoras,
o que elas falam para os seus clientes é ridículo, sabe? As corretoras, ao invés de te ajudar, muitas vezes atrapalham. Então, eu resolvi fazer uma consultoria independente, livre de conflito de interesse. Então, é por isso que a gente está aqui falando sobre isso e por isso que vocês confiam em mim, porque sabem que eu não trabalho em nenhuma instituição financeira e não vendo produtos produtos para ganhar comissão. Eu simplesmente, realmente, o que eu vendo hoje é a minha consultoria, as minhas mentorias de investimentos. Então, como é que a gente vinha nesse semestre inteiro tocando os investimentos? Aproveitando os juros altos que estava no Brasil, 13,75, depois de ser 2% no começo do ano passado, com a seguinte visão de longo prazo. Eu já passei por esses ciclos de alta e baixa taxa de juros muitas vezes ao longo da minha vida como investidor, como profissional de investimento. Então, qual que é a grande pegada? É você aproveitar esses juros altos, ficar bem posicionado em fundos pós-fixados, e uma pequena parte você pode, por exemplo, fazer uma carteira de fundos imobiliários, porque assim, quando o juros está subindo, a gente vê os fundos e as ações caindo, porque tudo em relação de risco e retorno. Se eu tenho juros altos, eu saio de outros investimentos mais arriscados e vou comprar título pós-fixado do Tesouro, de investimentos privados, né, de títulos privados, para ganhar esses juros. Então, você ir comprando uma carteira, por exemplo, de ações ou principalmente de fundos imobiliários, aos poucos, mês a mês, faz todo sentido porque as cotas vão caindo e você vai agregando mais cotas e fazendo uma bola de neve de novas cotas de fundos imobiliários para você dobrar o seu patrimônio em 5, 6 anos e aumentar a sua renda passiva mês a mês. Mas o principal era estar ali nos títulos pós-fixados, nos fundos pós-fixados, pagando 1,2% ao mês, que é o caso agora. E qual que eu sempre estava falando? Olha, a gente vai ficar de olho na curva de juros futura, que não é o juros spot, é o juros que está agora vigorando agora pelo Selic 13,75. Como o mercado enxerga os juros futuro, essa curva vai dando sinais de quando ela começar a arrefecer, a gente vai fazendo uma migração paulatina para os investimentos de maior risco, fundos imobiliários, ações e outros tipos de investimentos, aproveitando o ciclo de juros alto e depois migrando pouco a pouco. É uma coisa que eu estava monitorando sempre, porque é o que dá muito resultado, é você trabalhar de acordo com o que o mercado está dizendo para você, trabalhar de acordo com o ciclo de mercado. É isso que dá dinheiro. Eu vejo o pessoal iniciante, sou buy and hold, vou comprar agora, não importa, porque eu vou comprando. Cara, quem vai comprando as ações, igual estou vendo gente aí fazendo propaganda, comprando buy and hold e tal, cara, não vai ganhar dinheiro nunca, pode ter certeza disso. Eu tenho alguns clientes que querem seguir o Barça, vou comprar ações que pagam dividendos. Cara, você comprar agora, você não vai ganhar dinheiro. Pode escrever isso, aí a pessoa depois passa 2 anos, fica frustrada porque a carteira de ações não rendeu nada. Então, é aproveitar o ciclo. Juros altos, a gente tem que migrar realmente para uma carteira que é composta por juros pós-fixado, que a gente tenha liquidez para fazer migrações assim que os mercados sinalizar. Então, essa era o que a gente estava fazendo no primeiro semestre inteiro, até agora, antes da eleição, monitorando isso. Tenho vários alunos que estão fazendo mentoria comigo aqui, que podem confirmar que essa que era a nossa pegada. Aí, o que aconteceu? E aí, o Banco Central já estava sinalizando. A pandemia trouxe uma inflação rápida, a inflação estava controlada antes da pandemia, no primeiro ano de pandemia, aí a inflação deu uma bombada, o Banco Central rapidamente agiu, tanto é que você vê a curva de juros, assim, a curva da Selic é uma coisa impressionante, saiu de 2% para 10%, assim, numa escalada, subiu numa escada rolante. Então, foi uma coisa mesmo brutal, o tanto que o Banco Central injetou juros para poder combater a inflação. E o resultado foi positivo. O Banco Central, inclusive, ele é elogiado hoje como um dos bancos centrais no Brasil hoje mais eficiente. Você vê, tirando esse mês, a gente teve 3 meses de deflação, que é uma coisa inédita no Brasil, e isso a gente conseguiu sair de uma inflação de 10% em 12 meses para 7% em 12 meses. Então, você vê, o Banco Central agiu corretamente e foi elogiado internacionalmente por conta da atitude rápida, né, e efetiva. Então, com isso, já sinalizava que o Banco Central poderia pensar em diminuir juros.
Mas por que não aconteceu? Porque o efeito manada da inflação, né, que aconteceu no primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, você vê a Inglaterra, a Europa inteira, os Estados Unidos, eles estão passando pela maior inflação de suas histórias. Eu lembro, desde pequenininho, eu escutava falar que na Suíça tinha juros negativos. Está positivo agora. A Inglaterra, inflação de 11%, Estados Unidos também. Então, o que está acontecendo? Os bancos centrais nos outros países estão agora que eu falo nos últimos 3, 4 meses, começando a colocar mais juros na economia para poder segurar a inflação, sob o risco de recessão americana, europeia, etc. Então, se o Banco Central reduzisse a taxa de juros agora, ia ter uma saída muito forte de capital no Brasil para os países mais desenvolvidos, porque eles estão elevando os juros. Quando os Estados Unidos eleva juros, ele atrai capital do mundo inteiro, porque os juros, o título do Banco Central, do Fed, né, o título das Treasuries americanas, são os títulos mais confiáveis e com maior volume de negociação no mundo inteiro. Então, aumenta juros lá fora, leva dinheiro de tudo quanto é lugar. Tanto é que vocês viram aí pela primeira vez em décadas que o dólar ficou mais caro do que o euro, empatou com a libra esterlina. Então, é uma crise que está acontecendo no mundo inteiro. Então, por isso, o Banco Central não pode nem pensar, nem imaginar em reduzir juros agora. Tem que realmente deixar esses juros altos por mais tempo. Porém, nos boletins que o Banco Central tem divulgado, eu tenho acompanhado toda semana, já mostrava uma intenção de chegar no final de 2023 com uma taxa de juros menor do que a gente tem hoje. A expectativa era chegar no final de 2023 com uma taxa de 11% versus 13,75% agora. Tá? Então, esse era o cenário, e a gente estava acompanhando isso à medida que a gente vê que, realmente, o Banco Central vai começar a reduzir juros, vamos sair dos títulos pós-fixados, que estão nos dando 1,2% ao mês, então não tem como arriscar, não tem por que arriscar dinheiro em outra coisa, sendo que os juros, a renda fixa está me dando mais do que uma média de uma carteira de ações. Então, esse monitoramento que a gente estava fazendo. Com a virada de governo, qual foi a primeira coisa a coisa que está mais em voga, né, com o novo governo? Eu quero deixar um parênteses aqui. Às vezes a pessoa fala, pela minha forma de falar, você é contra o governo eleito. Cara, quem trabalha no mercado financeiro quer saber de dinheiro. Eu estou aqui falando as coisas que podem acontecer e que já estão acontecendo, dado o que está sendo falado pela a equipe de transição do governo. Tá? Então, eu estou falando de coisas reais e vou falar aqui, mostrar para vocês gráficos de coisas que aconteceram no governo PT que pode se repetir agora. Então, eu quero que vocês saibam que tudo que está aqui é livre de conflito de interesse político. Estou falando o que está, são dados que está na economia. Às vezes as pessoas ficam chateadas quando eu mostro alguns gráficos, alguns indicadores que mostram que no governo PT era pior do que é hoje. O que eu quero aqui é o seguinte: se você é eleitor do PT, saiba o seguinte: bom, eu sou eleitor do PT, o PT quer fazer um projeto social um pouco maior, vai aumentar gastos, vai aumentar a inflação. Assume isso. Você não pode ficar ser um eleitor do PT e torcer para que a inflação caia, sabe? É uma coisa, um paradoxo. Você não vai conseguir que isso aconteça ao mesmo tempo. Então, tudo que eu falar aqui é livre de conflito, não me julguem, tá? Porque às vezes as pessoas, eu posto alguma coisa, a pessoa fala assim: você é bolsominion. Eu falo: cara, não sou. Tá para nascer uma pessoa no Brasil que eu falo assim, cara, adoro esse candidato. Tá para nascer. Agora, vocês vão ver aqui que tem os piores e tem os melhores. Deixe para vocês, assim, as conclusões sobre o efeito da política na economia. Eu acredito que no final aqui da nossa apresentação vocês vão ter uma noção que pouca gente tem, tá? Porque a pessoa vê um lado, o que está aparecendo, mas tem um esqueleto ali por trás que está se corroendo, que pode acabar com as bases econômicas e piorar a vida de todo mundo. E aí, piorando a vida de todo mundo, piora o patrimônio de vocês, o nosso patrimônio, e a gente trabalha, chegar na época de curtir a vida um pouco mais, não vai conseguir, porque a gente fez o dever de casa, trabalhamos, juntamos dinheiro, mas o país foi para um lado que transformou nosso dinheiro em lixo. Vide aí Venezuela, Argentina e etc. Não estou falando que isso vai acontecer com o Brasil, mas se nada for feito, tudo pode acontecer também. Tá? Então, o que mudou esse cenário com a eleição? A coisa que mais se fala do governo hoje é a PEC
do teto de gastos. Se vocês estão acompanhando no Instagram, no Facebook, no YouTube, o que mais está se falando é isso. Quem acompanha só Rede Globo, G1, não está vendo isso, porque realmente é uma situação, um tipo de informação um pouco distorcida, né? Mas os economistas sérios já estão falando, né? Inclusive o Armínio Fraga hoje, né, mandou uma carta para o Lula, falou assim, olha, não brinque com a parte fiscal, porque pode prejudicar muito o Brasil, pode fazer com que o Brasil fique numa rota assim, bem prejudicial, uma rota de econômica bem ruim. Então, e isso, para mim, é o fundamental que eu tenho para falar para vocês hoje, que é a coisa mais importante para vocês pensarem, se preocuparem e protegerem o patrimônio de vocês, tá? Por conta dessas mudanças que podem ocorrer e que vão afetar o nosso patrimônio, não é agora, não é na virada do ano, é daqui a 3, 4, 5, 10 anos. Então, a gente tem que se preocupar agora, porque depois que chegar os eventos, vai ser impossível fazer alguma coisa assim, tempestiva. A gente tem que pensar nas possibilidades antes e proteger o nosso patrimônio agora. Tá? Então, o que é o teto dos gastos? O governo eleito, né, o governo PT, ele já quer entrar 2023 gastando muito mais do que se imaginava, mais do que orçamento, né, mais do que estava escrito ali no papel. Por quê? Porque isso é uma estratégia de governos populistas, né, que ficam no poder muito tempo. Veja que toda a América Latina. Então, se furar o teto dos gastos para o que o governo quer, o que ele quer? Aumentar a Bolsa Família, auxílio creche, auxílio medicamento, auxílio cerveja, auxílio picanha, auxílio cachaça, tudo que pode ser dado para a população, ele vai querer fazer. Por quê? Cara, vai ser impossível ele não se reeleger na próxima eleição. Foi o que aconteceu. Então, assim, é muito gastar dinheiro com a população mais carente. Você cria um exército de fãs que nunca vão te abandonar. Tanto é que mesmo ele saindo, né, enfrentou processo, ficou preso e conseguiu ser eleito, ele conseguiu ser eleito. Imagina ele como presidente dando grana para a população mais carente. Então, por isso que ele quer furar o teto de gastos com tanta força. Além disso, obras públicas, né? Fazer a obra, gastar dinheiro. Igual, por exemplo, você vê, na época do governo PT, quais os problemas que a gente tinha? Lava Jato, Odebrecht, né? As construtoras, né? Um monte de obra inacabada, porque tem muito desvio de verba, essas coisas todas. Então, gastar dinheiro significa, de um lado, isso. Vai gastar com social? Tem muita gente que fala assim, pô, que bom, vai gastar com social. Mas a intenção não é só agradar, a intenção é tudo que pode ser feito, né? Favorecer os bancos, que ajudou na campanha, etc. Tudo isso. Então, agora, ajudar os pobres é legal? É. Só que, se você não tiver uma responsabilidade fiscal, as contas públicas vão andando para o vermelho e isso pode abalar as estruturas econômicas do nosso país. Tá? E aí, inclusive, hoje, uma coisa muito importante que teve hoje foi o aumento do Risco Brasil, né? O Risco Brasil é um índice que é mensurado e que ele fala para o cara que está lá fora. Tem um rating, né? Tem uma escala de risco de todos os países. Vamos supor que nós fôssemos australianos querendo investir no resto do mundo. Então, a gente vai olhar a escala global de risco e fala assim, pô, cara, a República do Congo é muito arriscada, o Senegal, o Brasil é um pouco menos, mas também tem um risco muito alto. Então, não dá para ir para país A, B e C, porque o risco é muito alto. Então, hoje, né, o Risco Brasil aumentou muito. Hoje, de manhã, a primeira notícia que eu vi no jornal é: Risco Brasil aumenta 10 pontos. Então, isso vai começar a fazer com que diminua dinheiro que vem para o Brasil, aquele dinheiro responsável. Não é esse que a gente escuta assim, hoje entrou tantos milhões na bolsa de investidor estrangeiro. Isso não afeta tanto a nossa economia, mas aquele investidor que vem para construir uma usina, para construir uma hidrelétrica, para construir uma rodovia, para participar de leilão de aeroporto e etc. Então, essa grana mais responsável para ficar por longo prazo,
para ficar no Brasil, por exemplo, o cara que vem no Brasil para construir, para participar de um leilão de aeroporto, para construir aeroporto, ele vai ficar 10, 15, 20 anos para construir uma usina, para construir uma rodovia, construir uma fábrica A, B ou C. Ele não vem para investir e ir embora em 6 meses. É um projeto de 6 anos, 10, 15, 20 anos. Então, com o aumento do risco Brasil, o cara não vai brincar de trazer o dinheiro para cá para poder ter que tirar em pouco tempo. Sabe? Então, a gente vai diminuir esse fluxo de capital estrangeiro. E aí, o que acontece? O dólar começa a subir, o dólar subindo, a inflação aumenta, porque tem muito produto que tem a ver com o preço do dólar. Né? Praticamente tudo que a gente consome tem um pouco de dolarização. Né? A gente está falando aqui pelo Zoom, que é uma empresa americana, eu pago o Zoom em dólares, iPhone, Microsoft, Netflix, Google, Facebook, tudo tem um pouco de dolarização, combustível, e assim vai. Então, a gente pode perder pelo aumento do dólar, a gente, com certeza, o aumento de gastos, uma das coisas primordiais que acontece como resultante na economia é aumento da inflação. Veja que eu comecei falando aqui que a gente estava com o Banco Central quis controlar a inflação, aumentou juros com a intenção de reduzir esses juros daqui a mais um tempo, depois que controlar a inflação. Com o aumento do teto de gastos, primeiro efeito que vem na economia é a inflação aumentar. Então, hoje, se você olhar os jornais e as projeções do Banco Central, já não se fala mais na redução de juros para o ano que vem, para o final do ano que vem. Então, o que isso significa? Que a nossa estratégia de aproveitar os juros altos e daqui a pouco reduzindo os aportes em títulos pós-fixados para passar para os títulos como tesouro, títulos pré-fixados, fundo imobiliário, ações, isso esquece por agora, sabe? Não, nem pensar nisso, porque realmente mudou totalmente a nossa estratégia. O que a gente pode fazer para proteger o nosso patrimônio agora? A maior parte do dinheiro hoje é investidos em fundos pós-fixados, que é o que eu já vinha falando no primeiro semestre inteiro. Aproveitar juros acima de 1%. Quando acabar a reunião, eu vou passar aqui no grupo do WhatsApp, aqui onde vocês pegaram o link, vou passar por 3 ou 4 exemplos de fundos pós-fixados para você, por exemplo, esses fundos, eles têm na XP, eu acho que tem na Rico, tem, eu acho que no BTG. Se não tiver na corretora que você usa, você pode pegar a característica dele, tá lá, crédito privado, pós-fixado, liquidez diária ou liquidez em 30 dias no máximo, e procurar fundos parecidos com esses que estejam rendendo acima de 100% CDI. Tá? Simples assim. Eu tô lá, eu tenho um fundo no Banco do Brasil que está rendendo 90% CDI. Cara, resgata, vamos fazer a aplicação direito. Vamos parar de ser enganado pelos bancos, pelas corretoras e fazer o dinheiro trabalhar para você, porque senão daqui a 10, 15 anos vai fazer uma puta diferença o que você não fez o dinheiro trabalhar para você hoje. Tá? Então, compare os investimentos que você tem nos bancos aí e vamos fazer investimentos coerentes. Então, a estratégia de fazer a migração, que eu estava imaginando já começar no primeiro semestre de 2023, metade do ano, né, pegar e fazer os resgates dos fundos pós-fixados para esse tipo de investimento mais arriscado, eu acho que vai demorar e a gente vai surfar uma onda aí de juros altos por mais tempo, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, porque é fato, aumentar o teto de gastos, o impacto econômico é a inflação. Com a inflação aumentando, o Banco Central não pode reduzir juros e ele já vai começar a pensar em elevar juros. Então, não aceite também, eu recebi esses dias, eu recebo todos os bancos que eu tenho conta, corretora, troca o seu investimento A por um título pré-fixado. Gente, não está na hora de fazer nenhum título pré-fixado, não caia nessa, porque realmente o risco de você perder é muito grande. Tá? Por exemplo, quando o título é pré-fixado, eu comprei um título a 14%. Lá no vencimento, ele vai te dar os 14%. Mas se a gente está falando de um período agora de elevação de juros, e a gente compra um pré-fixado, a nossa rentabilidade fica muito aquém do que poderia ficar se a gente ficasse no pós-fixado. Então, quando que a gente deve comprar pré-fixado? Quando a gente está no momento que a gente chegou já no máximo da Selic, e a gente está vendo o Banco Central falar que vai começar a reduzir juros. Aí é hora de comprar um pré-fixado. Tá? Então, neste momento,
se o banco te oferecer algum título pré-fixado, um CDB, uma debênture que seja pré-fixada, sai correndo. O que a gente deve priorizar neste momento de elevação de riscos e de incerteza, porque a gente está ainda passando pela transição. Então, a gente vai ter uma incerteza muito grande daqui até o final do ano e o primeiro semestre inteiro, para a gente ver assim, cara, deixa a equipe econômica sentar e começar a identificar o que ela vai fazer. Então, nesse período de incerteza, basicamente, aonde que a gente deve investir? Fundos de investimento pós-fixado, Tesouro Selic, tá? Ficar quietinho, porque o juros está alto e você tem liquidez. Não aplique também nada agora, que assim, olha, eu tenho uma operação, o banco vai te oferecer, eu tenho uma operação de um LCI que está rendendo muito bom para 2 anos. Cara, não dá para você pegar um dinheiro agora, perder a liquidez durante 2 anos e tudo, a gente não sabe, a gente não sabe quase nada do que vai acontecer ainda nesse período. Então, liquidez é importantíssimo. Acho que não está na hora de dizer, vou comprar um lote para vender. Cara, liquidez, lote, uma casa, um apartamento, não te dá liquidez. Se for para investimento, acho que não está na hora de fazer. Você precisa de ter juros pós-fixado, rendendo bem e liquidez para poder fazer uma mudança rápida, se for o caso. Isso para o Brasil. A outra coisa eu acho que a gente está num momento sério de pensar no futuro mais distante, de dolarizar o máximo que a gente puder do nosso patrimônio. Tá? E dolarizar, assim, eu não quero abrir conta numa corretora internacional. Você vai, pelo menos você comprar um fundo cambial, comprar ETFs de empresas americanas. Pelo menos você está aqui no Brasil com o patrimônio dolarizado. Se tiver algum problema no Brasil, o seu dinheiro está aqui. Né? Então, a gente tem que começar a pensar em transferir parte do patrimônio lá para fora, para a gente ficar protegido do que pode acontecer aqui no futuro. No futuro que eu falo, 5, 10 anos. Tá? Depois que a gente... Porque, olha só, depois que a gente tem com muita clareza a visão de que foi feito coisas irresponsáveis na economia, aí já vai ser tarde demais. Eu vou dar exemplos bem claros para vocês. Eu lembro na Argentina, quando estava lá na década de 80, né, teve aqueles planos econômicos, tal, que ficou lá, o peso argentino ficou 1 para 1. Então, o argentino ficou muito rico, né? Porque, pô, $1, um peso, $1 e tal, então o argentino tinha realmente, inclusive o argentino era mais famoso do que o brasileiro aqui na América do Sul, lá fora, né? Depois começou a ter crise atrás de crise, o peso começou a perder muito dinheiro, muito valor em relação ao dólar. A crise foi se acirrando muito, as contas públicas, né? O balanço patrimonial foi ficando ruim. Aí o que aconteceu? O governo teve um momento lá, muito tempo atrás, ele travou todas as dólares dos argentinos. A argentina não tinha conta em dólar, ficou travado. Contas internacionais, não podia mais mandar dinheiro para fora, sabe? Então, assim, já tinha se instalado o caos, já não dava para fazer mais nada. Então, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas também não estou dizendo que é certeza que não vai acontecer. Então, então seria prudente começar a pensar em dolarizar parte do patrimônio, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem a moeda mais forte, a gente tem um país que é mais voltado, assim, mais preocupado com a economia, sabe? Então, assim, pode ser o governo de esquerda ou o governo de direita, o Trump ou o Biden, mas todos eles sabem que a economia tem que girar, porque a economia americana não gira sem as empresas. Então, as empresas têm certa proteção em qualquer governo. E outra, você dolarizando, você, ao invés de investir em empresas no Brasil, investir em empresas nos Estados Unidos, o que isso vai acontecer? O que vai acontecer? Uma diminuição muito grande do risco. Porque, vamos supor, a gente compra aqui no Brasil Magazine Luiza, Via Varejo, B3, Banco Brasil, Santander, Itaú, Bradesco, são empresas que basicamente operam 99% no Brasil. Se dá um problema no Brasil, todas as empresas vão junto, porque só vendem no Brasil. Aí você vai para a Bolsa Americana, quais são as principais empresas? É que vocês conhecem, o Google, a Apple, o Facebook, a Microsoft, a Tesla, a Nvidia, Netflix, Visa, Coca-Cola, Berkshire Hathaway, Bank of America. São empresas que operam no mundo inteiro. Então, se dá problema em um único país, você não fica exposto ao risco daquele país. Até, por exemplo, a Apple, a maior empresa do mundo,
teve um tempo atrás que o maior dinheiro da Apple estava fora dos Estados Unidos, por conta de questões tributárias, nem estava nos Estados Unidos. Então, se der um problema de diminuição de renda, igual está tendo agora de diminuição de renda nos Estados Unidos, essas empresas globais nem sentem tanto, porque estão vendendo no resto do mundo. Então, você, quando dolariza, você está indo para uma moeda mais forte, está indo para um país mais bem estruturado, um país com menos corrupção e está protegendo seu patrimônio no longo prazo, sabe? Então, pensar em dolarizar é pensar nisso. Eu vejo muitas vezes os meus alunos, meus clientes, quando a gente fala em dolarizar, acha que porque está mandando o dinheiro do Brasil para fora, está aumentando o risco. Pelo contrário, você está diminuindo o seu risco por conta disso. Você está tirando o seu dinheiro, transformando de real para dólar, que é uma moeda muito mais forte, e está, por exemplo, investindo em empresas que são empresas globais, que têm rendimentos em dólar no mundo inteiro. Está saindo de empresas que só têm rendimentos no Brasil, sabe? Então, essa preocupação para o longo prazo, ela é muito pertinente. E não entendam que é por conta do governo. Quem faz mentoria comigo fala que eu sempre falo, independente do governo, pensar no longo prazo, tem que pensar em dolarizar. Todo aluno meu faz investimento fora desde quando começa a mentoria. Tem que abrir uma conta fora no Brasil e levar um pouco de dinheiro para lá para aprender a dolarizar cada vez mais, independente do governo, porque você tem um governo hoje, mas a gente não sabe o que vai ser um governo daqui a 10, 15 anos. E depois que acontece o problema, não dá mais para você levar o seu dinheiro, ou fica muito caro. O dólar vai subindo, vai dando uma disparada, vai fugindo do seu controle. E outra, hoje, para você fazer um depósito numa corretora internacional, mandando real para dólar, pela legislação, você paga 0,38 de IOF, 0,38. Se começa a ter um problema de déficit, de problema econômico, de saída de capital, cara, o presidente ele pode, numa sentada, mudar o IOF, por exemplo, de 0,38 para 9%. Pode. Vai fazer isso agora no começo? Duvido. Mas pode acontecer se as coisas começarem a piorar com o tempo? Pode fazer. Então, aí vai começar a tributar coisas que ele não tributava, como fundo imobiliário, outros investimentos, aumentar imposto e tal. Então, depois que acontece, é igual o seguinte, eu não vou fazer o seguro do carro porque tem 10 anos que eu nunca bati o carro. Cara, aí depois você olha ali na janela, abre a janela, vê o cara roubando o seu carro, você vai querer ligar para a corretora para fazer o seguro. Aí já é tarde demais, sabe? Não dá mais para fazer. Então, seguro a gente faz antes, a gente faz previamente. Então, tem que realmente pensar nisso. Deixa eu compartilhar a tela para você. Uma tabelinha aqui, que meus alunos já estão bem familiarizados com essa tabelinha aqui, que é uma tabelinha de investimentos nos últimos 10 anos. Próximo, aqui, ó. Aqui, ó, são 10 anos de investimentos, cada linha dessa é um tipo de investimento, tá? Então, a gente tem aqui, ó, de 2010 até 2022. Essa linha aqui vermelha, tá, é justamente o Ibovespa, o índice da Bolsa de São Paulo, que mostra a evolução das ações, ali da média das ações no Ibovespa nos últimos 10 anos. Essa linha cinza aqui, ó, é a linha da inflação. Então, veja que nos últimos 10 anos, o Ibovespa não pagou nem a inflação. Então, está em déficit. Aqui, ó, essa linha aqui, ó, é o dólar. Então, veja o tanto que o dólar tem oscilações e que ele subiu nos últimos 10 anos. Aqui, ó, é o Tesouro Selic, é o pós-fixado que eu falei para vocês. É o que está na hora de a gente ter mais na nossa carteira agora, é pós-fixado e uma carteira internacional dolarizada. Aí aqui também tem fundos imobiliários e outros títulos públicos. Aí o que eu quero mostrar para vocês de interessante é o seguinte, ó, a gente vê aqui claramente no Ibovespa que a gente passou um longo tempo com oscilações positivas e negativas, mas que em linhas gerais ele vinha caindo, ele vinha reduzindo aqui o seu valor, enquanto todos os outros vinham subindo. Então, o que estava acontecendo aqui no país nessa época? Era justamente a questão do governo PT. O que a gente estava tendo a partir desse momento aqui, ó, Operação Lava Jato, Operação Greenfield, aquelas operações da Polícia Federal. Nesse pico aqui, ó, que foi a mínima que teve, foi em janeiro de 2016, que foi quando teve o impeachment da Dilma. Então, você vê, ó, do impeachment da Dilma para trás,
a gente estava vendo uma bolsa desfacelando, cada vez caindo mais. Os primeiros 4 anos do governo Lula foram de alta para a Bolsa. Tá? Ele pegou o governo lá do Fernando Henrique, a economia estava se reestruturando e tal, então os primeiros 4 anos foi de realmente a Bolsa subir. Agora, depois dos 4 anos, começou a ter muito problema. Tá? Então, eu não estou falando mal de governo nenhum, estou mostrando para vocês o que aconteceu. E aí, olha só, a Bolsa vinha caindo bastante e o dólar veio subindo bastante. Então, por que eu estou trazendo essa reflexão? Falei, cara, se o governo vier com a mesma tipo de administração que estava acontecendo, sabe? Então, eu acho que a gente tem alguma probabilidade de que o que vai acontecer no mercado financeiro é basicamente isso aqui de novo. A Bolsa não anda ou cai, o dólar sobe e aqui ó, o Tesouro Selic, né, o pós-fixado, sobe também. A gente estava lá no ano do impeachment da Dilma, a Selic estava mais ou menos o que estava agora, estava 14,25, mais ou menos. Então, você vê que a gente já vai começar o governo com a Selic alta. Então, para onde que pode ir essa Selic? Para onde que pode esse dólar? Entendeu? Porque para ter estabilidade cambial, mas você está sendo muito pessimista, o dólar não vai subir tanto. É porque é o seguinte, para o dólar ficar estável e até cair, precisa ter entrada de dólar no país. Agora, como tem entrada de dólar no país, se a gente está pensando aqui, a gente está vislumbrando essa questão do aumento de teto de gastos, um desbalance fiscal que vai desestruturar a base da economia, que vai espantar investidores estrangeiros. Então, sabe, não dá para torcer para um dólar cair, sendo que a atitude do governo é essa. Tanto é que o Lula hoje falou, o dólar vai subir, a bolsa vai cair. E daí? Foi essa frase que ele deu hoje aí. Se você pegar, abrir o jornal, os jornais do discurso do que o Lula falou hoje, ele vai... ele não está aí, ele não está nem aí para isso, né? E tanto é que toda vez que ele fala alguma coisa, piora. Né? A semana passada que ele falou, a curva de juros futura subiu 8 pontos. Né? E o que fez realmente essa perspectiva de reduzir juros no ano que vem, ela está se desfacelando. Então, a gente vai passar por um período mais alto de juros. Aqui, ó, eu vou juntar todos esses gráficos aqui e juntar com a Bolsa Americana. Então, esse gráfico verde aqui é a Bolsa Americana, né? Quem é meu aluno está acostumado a ver isso, toda hora a gente fala sobre isso. E aqui é a Bolsa Brasileira. Então, por que o Brasil não... Todo mundo fala, eu vejo a Empíricos, né? A Suno, o Brasil está barato. Gente, eu trabalho no mercado de ações, mercado financeiro há 30 anos, há 20 anos. 30 anos eu faço investimentos para mim, há 20 anos trabalho profissionalmente. Desde quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu escuto essa frase dos gestores, dos fundos, dos bancos. O Brasil está barato. Só que nunca ficou caro. Então, porque o Brasil parece estar no hospital. Quando ele vai sair do hospital, volta para a UTI. Parece que é o que está acontecendo agora de novo. Então, a bolsa está barata e, na minha opinião, vai continuar barata. Não dá para uma bolsa subir com os juros altos do jeito que está e com a expectativa de a gente subir mais juros ainda. Então, veja, olha o diferencial. Além de você diminuir o risco da sua carteira investindo fora, olha quanto cresce a Bolsa Americana em relação aos ativos aqui no Brasil, sabe? Então, é uma forma assim que é muito clara para mim que a gente tem que fazer essa migração, essa mudança para quem não fez ainda, né? Uma mudança, não, deixa eu começar a investir fora, o dólar pode sair do controle, a economia brasileira pode ser prejudicada por conta de populismo, aumento de gastos, etc. Então, eu tenho que proteger um dinheiro fora. Na pior das hipóteses, se você não ganhar mais dinheiro lá fora, você proteger o seu patrimônio igual você faz um seguro do seu carro, tá ótimo. Não, beleza, eu não ganhei tanto dinheiro, mas eu protegi meu patrimônio. Tá? Eu acho que só isso, só de pensar assim, já é uma questão, já é uma forma de pensar muito importante. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, quando acabar a reunião, a gente tem mais alguns minutos aí, eu vou compartilhar com vocês alguns exemplos de fundos pós-fixados, para quem tem lá, tem acho que na Rico, na XP, exatamente esses fundos.
mas você pode procurar fundos parecidos com esse na corretora que você tem conta ou no banco que você tem. É uma pergunta interessante. A Bolsa Americana está barata? Como que eu vejo a Bolsa Americana hoje com o cenário atual? A Bolsa Americana ela tem um poder de vencer as crises muito. Se você pegar o gráfico da Bolsa Americana desde da década de 20, você vê que ela passa por crises, mas ela supera as crises e quando ela sobe com força. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a gente teve há 2 anos atrás o Covid, né? Então, a Bolsa Americana caiu 30%, 40%, subiu muito rápido. Quem comprou na crise, acho que quase que dobrou até o final do ano. Tirando a crise do Covid, a crise anterior que teve foi lá em 2008, na bolha imobiliária americana, que a Bolsa também caiu, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, caiu 50% em poucas semanas. Então, com essa queda, demorou 2 anos e meio para voltar ao patamar que estava antes. Então, vamos supor, você está lá investido na Bolsa Americana, $100 mil ou $1 milhão. Aí, com a queda do subprime, com a quebra da bolha americana, você perdeu metade do seu patrimônio. De 1 milhão foi para 500 mil. Demorou 2 anos e meio para você não fez nada, voltar ao patamar de 1 milhão. Nos 5 anos, 6 anos seguintes, você multiplicou o seu patrimônio 4,5 vezes. Então, você saiu de 1 milhão, passou pelos 500 mil e depois chegou a 4,5 milhões, sem fazer nada. Sabe? Então, a capacidade de recuperação da Bolsa Americana é fenomenal, por conta das empresas que são globais. Ela, igual eu falei, ela independe da economia americana, porque as empresas operam no mundo inteiro. Então, como é que eu estou vendo hoje? Eu estou vendo um risco de recessão nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, por conta do achatamento da renda, né, e aumento da inflação. Quer dizer, inclusive uma coisa tem a ver com outra, né? O achatamento da renda decorrente do aumento da inflação. Então, pode acontecer ainda uma crise maior nos Estados Unidos nos próximos meses, nos próximos anos? Pode, tá? Pode acontecer. Então, é para você pegar o teu dinheiro, mandar para os Estados Unidos e comprar tudo de ações? Não, não é para fazer isso. Mas eu acredito, dado todo o histórico que eu vejo da Bolsa Americana, né, do que pode acontecer lá, daqui a alguns anos, 5, 6 anos, você vai olhar para trás e vai fazer, nossa, aquele período foi o melhor período de investimento na Bolsa Americana dos últimos anos, que multiplicou meu patrimônio. Sabe? Mas daqui a 5, 6 anos, você olhando para trás. Olhando para frente, para o futuro, você não consegue identificar quando que vai ser isso. A gente pode estar passando pelo momento de mínima, o momento de mínima pode ser daqui a 1 ano ainda. Então, qual que é o recomendável? Que você pega os livros, os escritos do Warren Buffett, do George Soros, do Peter Lynch, né, de grandes investidores de longo prazo, o que eles falam? Cara, faça investimentos paulatinos e sistemáticos. Se for caindo, não se desespere, vai comprando aos poucos, porque a crise pode se acirrar, como ela também pode começar a se resolver. A gente tá toda semana acompanhando. Cara, o Fed aumenta juros, não aumenta juros, vai ter recessão, não vai. Então, os Estados Unidos, a Bolsa Americana já caiu bem esse ano, 30%, pode cair mais. Então, não é para você pegar e colocar o teu dinheiro todo na Bolsa Americana de uma vez. Mas, mesmo do jeito que está agora, você fazer pequenos aportes, eu acho que você vai se dar muito bem se você olhar para um período de 5, 6 anos. Tá? Tem que ter calma, tem que ter resiliência. Então, assim, mandou o dinheiro para uma corretora americana, o que você tem que comprar prioritariamente? ETFs de Treasury de Tesouro Americano, principalmente pós-fixados. Vai ter um rendimentozinho pequenininho, 2%, 3% ao ano, mas o seu patrimônio vai estar protegido do que acontece no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Tá? Você comprou a Treasury americana, é o título de maior segurança global. E aí, por exemplo, aí com isso, 80% do seu patrimônio lá fora. Com os outros 20%, você pode pegar 5% e começar a comprar ações devagarzinho. E aí, o que você tem nos outros 15%? Você pode ter ETFs de commodities, como ouro, prata, petróleo, por exemplo, sabe? Um pouquinho de commodities ali, porque é fundamental numa carteira. Então, a gente tem... Eu vou passar para vocês, além desses fundos, vou passar um PDF, tá? Vou entregar o ouro para vocês aqui. Um PDF com uma... vocês estão rindo, mas eu vou entregar o ouro mesmo, tá? Um PDF com uma sugestão, não é dica de investimento, uma sugestão
de uma carteira americana, como é que é a base para você formar uma carteira nos Estados Unidos. Então, vai ter lá os principais índices de ações que compõem Apple, Google, Facebook, Twitter, Tesla, American Airlines, ExxonMobil, Microsoft, Amazon, vai ter tudo isso, vai ter ouro, prata, vai ter fundos de tecnologia, vai ter ETF de Treasuries americanas, não tem lá uma pós, mas tem a pré. Então, assim, vou entregar para vocês realmente uma carteira que eu acho que dá para começar bem. Lembrando o seguinte, lá não está escrito isso, mas o que eu acho hoje é o seguinte, 80% do dinheiro lá fora, Treasury americana, e aí, para a gente fazer a mesma coisa que a gente estava pensando em fazer aqui. Quando a gente começar a ver que a economia está retomando globalmente, aí você pode migrar da Treasury americana para as ações. Porque, cara, nos Estados Unidos, passa por crise, a crise pode demorar 2, 3, 4, 5, 6 anos. Quando a Bolsa começa a subir, é um foguete, é uma coisa que vocês nunca viram aqui. Você pega o gráfico da Bolsa Americana aí no Google e olha no longo prazo. Às vezes passa um período andando de lado, e aí daqui a pouco ele dá uma subida que compensa toda a perda que você teve em 2, 3, 4 anos. Sabe? Então, a gente aprender a investir como o Warren Buffett é desse jeito. O Warren Buffett, quando ele decide fazer uma compra, ele vai ficar pelo menos 5 anos. Ele fala, olha, quando eu resolvi comprar, começar a entrar numa ação, se a bolsa fechar durante 5 anos, eu não estou nem aí. E aí eu vou começar a vender entre 5 e 10 anos depois, com 10.000% de lucro. Essa é a estratégia do Warren Buffett. Não é querer fazer trade, ganhar dinheiro no curto prazo, sabe? Então, tudo que eu estou fazendo aqui é de acordo com essa tese. Manda dinheiro para fora, vai protegendo ele e vai comprando de acordo com o que a economia vai sinalizando. Por quê? Olha só, o que está acontecendo na economia americana já pode estar dando um sinal de que chegou no fundo do poço, vai ficar mais um ano e meio de lado. Ou, por exemplo, uma coisa que eu estava falando para um cliente meu hoje que pegou, vendeu aqui muita grana, mudou para os Estados Unidos, fiz uma live com ele hoje, ele está lá em Washington. Já comprou 2 casas nos Estados Unidos e está lá querendo investir mais. Então, se o Fed realmente conseguiu controlar a inflação, não vai ter mais aumento de juros, beleza, vai ficar ainda dormente por um tempo, porque o estrago da inflação foi muito alto, mas esse é o cenário A. Então, começar a investir de pouquinho em pouquinho. O cenário B é o seguinte, a renda do americano vai ser achatada mais ainda, e aí vai atingir o último degrau que eu acho que não atingiu ainda, que é o mercado imobiliário nos Estados Unidos. Não foi atingido ainda, inclusive subiu agora, sabe? O mercado imobiliário não atingiu. Agora, pensa comigo. No Brasil, a gente tem 3% de pessoas que investem na Bolsa. Nos Estados Unidos, é 70%. Então, além da inflação correr o salário de todo mundo, muita gente depende de dividendos, de rendimento, e nos Estados Unidos é uma população, uma parte grande da população. Então, com a redução da Bolsa, com as perdas nas criptomoedas, muita gente está realmente diminuindo renda. Né? O que vai acontecer se essa renda continuar sendo achatada é começar a atrasar aquele financiamento imobiliário lá nos Estados Unidos, que o pessoal lá não é igual aqui que a gente compra um imóvel. Lá eles vão comprando em cadeia, compra um imóvel, bota em garantia, aí pega empréstimo, compra outro, tal, e vai formando aquela bolha que estourou lá em 2008. Não estou achando que vai ter bolha agora, tá? Mas se a renda do americano continuar sendo deprimida, vai começar a ter não pagamento nos mortgages, né? nos financiamentos imobiliários. Aí o preço do imóvel vai começar a cair muito e aí a bolsa começa a cair muito também, sabe? Então, isso pode acontecer? Pode. Então, é um cenário A e B, que a gente tem que ficar monitorando. Por isso que você não pode pegar agora, eles vão pegar o teu dinheiro, não, vou entrar na Bolsa Americana. Não, tem que ir comprando devagarinho, porque se dá uma crise ainda maior de uma recessão, realmente uma recessão de verdade, vai ficar 2, 3 anos. Então, você está com o seu caixa, de 2 em 2 meses, vai lá faz uma compra. Vai lá faz uma compra. Eu sei que dá medo de comprar na crise, mas é na crise que são formados os milionários. Né? Tem que ter sangue frio, não pode entrar de uma vez e comprar devagarinho. Né? O Bruno Martins, o Bruno aqui, o Bruno Murchinho,
Um grande abraço para você. Faz tempo que a gente não se vê, a gente já se viu muito aí nos eventos. Ele perguntou aqui se fundo imobiliário faz sentido neste momento. Então, assim, fundo imobiliário é um tipo de investimento que eu gosto muito. Inclusive, naquele gráfico que eu mostrei para vocês, se a gente pegar aqui, ó, a gente pegar aqui nos últimos 10 anos, deixa eu voltar aqui esse gráfico aqui, ó. Ó, nos últimos 10 anos, né, esse vermelho aqui é a Bolsa de Valores, e esse marronzinho aqui no meio é o IFIX, que são o índice que mede a performance dos fundos imobiliários. Então, você vê, o meu aluno, ele quase não compra ações no Brasil, porque eu não gosto, eu prefiro comprar ações fora. No Brasil, eu prefiro, ao invés de comprar bolsa, comprar fundo imobiliário. Porque são ativos de uma qualidade excepcional. Os imóveis que estão contidos dentro dos fundos imobiliários têm uma qualidade excepcional. São galpões logísticos alugados para Leroy Merlin, para Ambev, para Casa de Construção, para Via Varejo, para Volkswagen, e assim vai. Né? São os shopping centers, grandes lajes corporativas. Então, os imóveis aqui nos fundos imobiliários, eles têm o aumento do preço dos imóveis independente de... Por exemplo, eu tenho um cliente que ele tinha vários imóveis. Aí, na crise, na pandemia, ele tinha um cliente lá específico que ele alugava um comércio, que era um salão de beleza, e o cara ainda alugava uma kitnet. Aí o cara ficou com o salão fechado e não conseguia pagar o aluguel do salão e nem da kitnet, porque a renda vinha do salão de beleza. Então, nos fundos imobiliários, isso não acontece, porque são grandes empresas, Ambev, Volkswagen, né, que dificilmente atrasam aluguel. Os fundos de shopping tiveram problema, porque o shopping ficou fechado, mas foi renegociado, etc. Então, você tem um conforto muito maior formando um patrimônio com fundo imobiliário do que em imóveis próprios. Eu gosto muito, e para mim, todo aluno meu tem que formar uma carteira de fundo imobiliário para ter uma renda passiva mais na frente. Porém, neste momento agora, Bruno, por exemplo, eu tenho um cliente que tem muito fundo imobiliário, já recebe 5, 10 mil reais por mês de proventos. E a gente vinha replicando todos os meses, aumentando a base de cotas. Com esse novo cenário, o que eu estou sugerindo? Pega os proventos, ao invés de comprar novas cotas, vai para os fundos pós-fixados, rendendo 1,2% ao ano, ao mês. Né? 14, 15% ao ano. Porque é o momento dos juros altos no Brasil, isso é inevitável. E os juros altos vai permanecer por mais tempo do que a gente imaginava, entendeu? Então, eu acho que é um bom investimento, eu acho que não deve se sair de quem tem não deve sair, mas deve ter o cuidado de reaplicar os proventos e, em algum momento no futuro, quando a gente começar a ver os juros reduzindo, aí você começa a sacar dos fundos de investimentos e volta para os fundos imobiliários, para as ações, etc. Tá? Deixa eu ver aqui rapidamente aqui algumas perguntas que passaram aqui e eu não consegui ler. Isso aqui é muito importante. Pô, Registon, você é top. Obrigado, meu amigo. O Registon e a Nayá, a esposa dele, quem mora aqui em Brasília, né, tem a Quitutices, que é um lugar que eu vou frequentar cada vez mais, porque agora, depois de 50 anos, comecei a ter crise alérgica com glúten. Então, a Quitutices é um lugar que tudo é sem glúten e sem lactose. Minha filha adora os bolos, os salgados, tudo. Então, Registon, estou fazendo propaganda, depois você faz o Pix do que a gente combinou que você ia fazer, que você ia pagar, viu? Pela propaganda aqui no meio da palestra. Deixa eu ver se tem alguma... o Miguel aqui, né? Se a tributação de dividendos pode acontecer. Cara, quando começar a ter problema com fiscal, pensa assim, o governo, cara, a gente pegou dinheiro deu para os pobres, quem que sempre paga a conta? Classe média. Entendeu? Assim, no primeiro momento é classe média, vai ser aumento de aumentar imposto sobre investimentos, sobre transações em dólar, IOF, PIX, né? Já falaram aí que vão colocar aí um 5% em cima de cada PIX, né? Você vê que já estão falando. Então, eles vão tributar de um lado para fazer a base eleitoral para as próximas eleições. Então, tudo que a gente imaginar de cenário ruim para a tributação é preocupante. Deixa eu ver aqui. Abaixo do valor patrimonial. Já tem gente aqui, o Bruno já está vindo lá de São Paulo para conhecer a Quitutices aqui em Brasília. Então, reforça o Pix aí, viu?
Pessoal, então, deixa eu abrir aqui o som aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui, fazer a pergunta pelo áudio, é só... Deixa eu ver se eu consigo liberar o som para todo mundo. Porque o que eu queria passar para vocês, de uma forma bem sucinta e bem rápida, e uma coisa bem realmente densa, é essas informações, sabe? O que pode acontecer, eu não estou dizendo que vai acontecer o pior, mas quem se dá bem são as pessoas que pensam na possibilidade de acontecer o pior e faz um seguro antes, né? Um dos cargos que eu ocupei no Fundo de Pensão da Caixa Econômica, inclusive na época do governo PT, inclusive saí de lá por conta disso, porque estava uma pressão para assinar muito parecer que ia dar problema, e deu problema depois. Um dos cargos que eu ocupei foi especialista em risco. Então, o que é o trabalho do especialista em risco? Cara, dado um cenário, vamos estressar ao máximo algumas variáveis, coisas que talvez ninguém esteja pensando, para poder... Não, caramba, isso eu acho que não vai acontecer, mas se acontecer, como que eu me protejo? Como que eu posso evitar esse risco, sabe? Então, esse que é o meu trabalho. Então, por isso que queria trazer isso para vocês. Eu acho que não precisa, assim, o governo não vai confiscar dinheiro na virada do ano. Mas tem gente da equipe do Lula que estava na equipe do Collor quando o Collor prendeu a poupança. Cara, na época do Collor, a gente estava com aquela inflação que a gente ia comer um pão de manhã na padaria, à tarde já era outro valor, sabe? A inflação era descomunal. Então, a inflação hoje está controlada. Então, não tem por que prender o dinheiro na virada do ano. Isso não vai. Se fizer isso, é só por pura maldade. Mas não tem nenhuma variável econômica que diz que isso é possível. Se a inflação não tivesse descontrolada, né, igual na Argentina, agora que bateu 100%, aí sim, né, a nossa está com 7% em 12 meses. Então, esse perigo de ter um confisco inicial não vai ter. Sabe? O que vai ter uma coisa gradativa, lenta, que vai corroendo as bases da economia lentamente, que pouca gente tem uma visão sobre isso, né? E acaba que depois, quando está o caos instalado, aí tem aumento de taxação, fica difícil de mandar dólar para fora, aí já era. Então tem que se movimentar agora, tá? Eu estava pensando aqui, já que eu fiz propaganda da Quitutices, acho que não seria nada injusto eu fazer a propaganda minha, né? Estou fazendo propaganda da empresa do Resto, da Inaiá. Gente, se em algum momento da vida de vocês precisarem de uma mentoria financeira, então qual que é o meu trabalho hoje? Eu saí das empresas que eu trabalhava, né, como especialista em risco, analista de investimentos, e hoje eu dou consultoria para pessoa física. Então, tem vários, a maioria de vocês ou são ou já foram meus alunos em algum momento. Acho que tem poucos aqui que nunca foram alunos meus. Então, para vocês, o que eu faço hoje? Eu sento com cada um, pego na mão e faço investimentos no Brasil e fora, mostrando passo a passo para você comprar uma carteira de investimentos, dado os seus planos para o futuro, dado o cenário econômico, e dado que você não conhece nada. Então, pego na sua mão e te entrego uma carteira bem eficiente. A minha mentoria básica ela tem 6 meses com 10 encontros. Tá? Agora, tem gente que, não, eu já sou investidor, já entendo, tal, eu quero só fazer um balanceamento, um alinhamento com você. Então, isso tudo é negociável. Então, vamos fazer uma mentoria de 2, 3 encontros? Podemos fazer. Vamos fazer de 10 encontros em 6 meses? Pode fazer também. Vamos fazer uma mentoria em grupo? Eu adoro fazer mentoria em grupo, tem alguns grupos que estão rodando agora, então, se uma hora aí a gente pode pensar em antes do final do ano, abrir uma nova turma. Mas, se você precisar, ou souber de alguém que queira fazer a mentoria financeira, passe meu contato, conte comigo. Qual que é uma grande vantagem? Cara, se você vai lá, por exemplo, eu estou com uma cliente hoje, tem lá a conta na Caixa Econômica. Você olha, o investimento está ruim, vamos migrar para cá. Aí o cara da Caixa fala, olha, não tira o seu dinheiro daqui porque a Caixa é a empresa mais segura do Brasil. Cara, é mentira, né? Isso não é verdade. As leis do sistema financeiro protegem o seu dinheiro fora da Caixa Econômica, fora do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú. Tudo que a gente faz aqui é de acordo com as normas do sistema financeiro. Então, o dinheiro de vocês está
totalmente protegido, tá? O risco que alguns investidores têm é entrar em pirâmide, né? Eu pago 4, 5, 6% ao mês. É pirâmide, você vai perder todo o seu dinheiro. Então, todos os investimentos que eu faço, de acordo com as normas do sistema financeiro, você vai estar totalmente protegido. Então, eu faço uma mentoria livre de conflito de interesse, porque o cara da corretora que te liga, o gerente do banco, ele só pode arrecadar dinheiro para ele com o que ele ganha de comissão nos produtos que que eles vendem. Então, dificilmente uma carteira que eu indico bate com a carteira que o cara da corretora ou do banco indica, porque os investimentos que eu faço, às vezes não tem comissão, você não paga comissão para ninguém, só que é mais rentável. E os investimentos com melhores comissões para remunerar os assessores, o gerente do banco, etc., né? Não é tão rentável para você. Então, a vantagem da minha mentoria é isso, que é livre de conflito de interesse, por isso que eu não trabalho em instituição financeira. Bom, já fiz o meu jabá, agora vocês já sabem, né, que podem contar comigo também, inclusive profissionalmente. Estou tentando aqui tirar o mute de todo mundo e não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu acho que se vocês tirarem, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu acho que vocês tirarem aí o Rafael, você áudio, eu vai acho que vocês conseguem entrar. Se alguém tiver... Oi, Jeane. Oi, se você quer tirar o microfone de todo mundo, colocar todo mundo para falar, é isso? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu já vi que você conseguiu, então, se alguém tiver alguma pergunta e quer fazer a pergunta aqui em áudio, sinta-se à vontade. Agradecer aqui a Maísa, a Renata, que mandaram mensagem aqui. Uhum. Esse vídeo. Não, eu não tenho nenhuma pergunta, não. Eu só ia ajudar caso vocês não tivessem conseguido tirar aí o microfone. Tá. Tem um símbolozinho de microfone, é só clicar ali do canto esquerdo inferior, tá? Da tela. Se alguém quiser, eu queria tirar o mute, mas Aí você vai em participantes. se alguém quiser, consegue tirar aí e liberar o áudio. Esse vídeo eu vou subir ele no YouTube, eu vou mandar o link para vocês, quem quiser revisar. Vou mandar o material também no grupo. Aí vocês podem compartilhar esse vídeo com mais alguém, né? Compartilhar esse vídeo aí com quem, olha, participei da aula, foi muito legal. Olha lá, porque vai valer a pena. E deixa eu ver aqui, contem comigo. Quem puder aparecer aí para a gente tirar uma foto aqui, eu vou postar também no Instagram. Aí vocês vão lá no meu Instagram, MentorFim, na foto e vão comentar que gostaram, obviamente, né? Se quer falar que não gostou, pode falar aqui agora. Lá no Instagram, em público, vocês vão falar que adoraram, que foi a melhor aula de investimento que vocês fizeram na vida de vocês e que vocês recomendam para todo mundo, né? Então, vamos combinar isso aqui. Então, eu vou tirar a foto aqui. Quem puder aparecer com a câmera ali. Beleza? Daqui a pouquinho eu posto lá no meu Instagram, no @mentorfim, e vou colocar esse vídeo aqui no YouTube para vocês, quem quiser revisar e compartilhar, vai ser muito bom. Bom, pessoal, era esse o recado. Acabamos no horário certinho, passamos 10 minutos aí do horário que eu estava imaginando, mas o que eu queria mesmo é entregar o melhor que eu posso para vocês agora, neste momento, de um momento muito delicado, um momento diferente, um momento que assim, as mentorias que eu vinha fazendo, quem está aqui acompanhando, sabe que teve uma mudança de ruptura com o discurso do teto de gasto, é uma coisa muito importante que pode afetar muito o Brasil daqui para frente. Então, eu queria tranquilizar ou realmente fazer com que vocês pensem, fiquem tranquilos no curto prazo, mas preocupados com o longo prazo e protejam o patrimônio de vocês, porque se a gente não cuidar do dinheiro hoje, daqui a 10 anos o dinheiro não vai cuidar da gente, né? Eu tive uma senhorinha bem idosa, que era cliente minha, que ela falava assim, uma frase que ela falava que o pai dela, ela falava para ela, que é o dinheiro não aceita desaforo. Então, a gente tem que cuidar bem dele para ele cuidar bem da gente. Então, muito obrigado, gostei muito, vou, inclusive, deixar aqui, fiquem de olho no grupo, deixar aqui em aberto novas reuniões como essa, à medida que eu receber várias perguntas de vocês lá no Instagram, na caixinha do Instagram, eu vou compilando isso e a gente marca uma outra reunião para
para que eu possa ajudá-los da melhor forma possível. Beleza? Então, forte abraço, boa noite, bons investimentos e até a próxima.